bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora. E levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Capernaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, irmãos. Queridos, a palavra de Deus é magnífica e de um teor tão santo, irmãos, tão alto, que se nós, irmãos, nos debruçarmos a ler a Sagrada Escritura, lendo os capítulos, em casa, onde nós estivermos, irmãos, nós vamos sentir que uma paz, alguma coisa santa de Deus, aumenta em nós. E tudo depende do que ouvimos, como ouvimos, não é? Então, tem tantas escritas e tantas coisas. Hoje não se lê mais muito livro, a leitura é um ótimo exercício, e leitura faz muito bem para quem lê, não é? Abre até a mente, irmão, mas hoje já se usa pouco, até pelo meio virtual, mas, irmãos, a Sagrada Escritura, lendo aqui, olha, esse capítulo, irmão, já nos leva, nos transporta a uma obra de Cristo. Glória a Jesus. E tudo que nos leva a Cristo, irmão, nós devemos perseverar naquilo. Tudo que nos distancia, se nós ouvimos alguma coisa que nos distancia da comunhão com Deus, mas tem problema, tem gente que fala isso, mas tem problema, irmão, ver isto ou ouvir isto. A medida não está no sim e no não, a medida não está na regra sobre regra, a medida está na nossa consciência e no nosso querer chegar mais perto de Deus, ou não querer ou não se importar com isto. Glória a Jesus. Então é algo que nós temos que andar caminhando e perguntando para nós mesmos: isso aqui me faz eu chegar mais perto de Deus? Ou isso aqui me distancia? Este livro que estou lendo, nós pegamos um livro, vamos lá no prefácio dele, então já vemos mais ou menos o teor da história, porque já conta ali mais ou menos sintetizado o que vai ser aquela história. Quando nós analisamos, não, isso aqui não me interessa, isso não vai me fazer bem, já descarta. Mas disseram que é muito bom, mas não é o dizer ou não, a minha consciência tem que sentir aqui dentro, se vai ser muito bom, se é ou se não é. Senão a nossa fé, ela é induzida pelos terceiros, e a nossa fé tem que ser induzida pelo Espírito de Deus que habita em nós.
É por isso que crente, irmãos, não é feito para alguém estar te conduzindo, para alguém estar Não. O crente, ele é crente aqui no quartel-general. Quando Deus prepara, nós nos reunimos no quartel. E assim, não é? E aí o Senhor fala assim, olha, vocês reúnem lá, aí vai na adoração, se apresenta diante de Deus, ouvimos o louvor, cantamos, recebemos as armas, recebemos as ferramentas, tem alguém que Deus troca a veste, tem gente que Deus põe uma divisa, e nós saímos daqui para o campo de batalha de novo. Glória a Jesus. Tem dias que nós vem na igreja, chegamos com as vestes limpinhas, tá tudo bem, não teve muita guerra, lá no campo foi tudo bem, semana tranquila, não usou nem arma, não usou as ferramentas, mas lembra que tem alguém que entrou no mesmo culto que você, que vem subindo de uma grande guerra, se arrastou pelos pós para se livrar das balas do inimigo, e está aqui. E esta condição, irmãos, hoje é um, amanhã é outro. É deste jeito a vida, para que ninguém aponte fulano ou beltrano. Não, cada culto que eu vier aqui, se eu chegar aqui, Senhor, essa semana foi até mais em paz, eu cheguei aqui, Senhor, ninguém deu uma arranhada em mim, ninguém arranhou minhas vestes e tudo, mas eu, Senhor, me prepara, que eu saia daqui munido, preparado. E quem veio às vezes, irmão, que aconteceu algum rasgo na farda, aconteceu alguma coisa, alguma sujeira, ou alguma coisinha, chega aqui, Senhor, eu preciso que me limpa, Senhor, pede aí para abrir o armário, tirar aí um vestidinho novo aí, limpo, Senhor, olha como é que eu tô. O quartel é para isto, glória a Jesus, é para buscarmos forças, é para sermos modificados. Às vezes quando entra alguém que vai sair para um campo de batalha, o comandante já chama todos e fala, vamos ali na sala, vamos dar algumas instruções, e vamos querer pedir a Deus que o Senhor, o comandante é Jesus Cristo, que Ele possa nos instruir para a batalha, porque a batalha, irmãos, quanto mais vai chegando perto do prêmio, mais a batalha se acirra. Glória a Jesus. Quanto mais vamos chegando perto, porque, queridos, muitos dizem assim, não, isso aqui sempre foi assim, sempre falou que o Senhor está próximo, sempre falou que as coisas acontecem, sempre falou que quando tiver guerra, terremoto, é o começo, mas aí depois vai se acirrar mais, vem as doenças, e tudo isso já está cumprindo faz tempo. Glória a Jesus. Mas, queridos, não durmamos, porque vemos acontecimentos, irmãos, mundiais. Porque tem acontecimentos que ele acontece numa cidade, às vezes num estado, às vezes numa nação, mas quando ele é mundial, quando aconteceu um movimento mundial, irmãos, no planeta, bendito é o nome do Senhor, quando? Sabemos do dilúvio, não é? O dilúvio foi um acontecimento que foi uma divisão que Deus fez e foi um julgamento que Deus fez. Agora o próprio Senhor falou que este planeta Terra está reservado como tesouro para o fogo. Não será mais com dilúvio, será como fogo. Agora, que nós estamos esperando, irmão? Lá 120 anos, o Senhor falando através de Moisés, aliás de Noé, 120 anos, o Senhor anunciando através de Noé, e agora nós estamos vivendo o tempo que não é mais dilúvio, a terra está reservada, mas o Senhor veio e nos deu um escape. Mas muitos estão dormindo,
e não estão percebendo os acontecimentos mundiais, porque o Senhor falou que quando for se abreviando aqueles dias, então as guerras, os rumores de guerra, os terremotos, eles vão se apertar e acontecerão coisas mundiais. Nós estamos vendo, irmão, as coisas, se nós pegarmos aí a própria pandemia, irmão, não foi coisa no Brasil ou em uma nação ou outra, não, coisa que toda a humanidade teve que se voltar junto. Será que estava no controle de Deus? Será que é um aviso de Deus? Bendito é o nome do Senhor. E o mundo continua caminhando, irmãos, a passo acelerado. E Deus dá de pregar aqui, bendito é o nome do Senhor. É Deus antecipando o relógio do tempo, fazendo correr o tempo. Ele disse, se eu não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria. Bendito é o nome do Senhor. Veja que aqui nós estamos lendo o primeiro milagre de Jesus. Jesus, não do Cristo. Que o Cristo já estava lá antes que tudo fosse formado. No princípio, quando tudo foi formado, ele já estava lá, ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas agora vendo a condição do ser humano, irmão, na dormência, desde o primeiro homem, a primeira mulher, bendito é o nome do Senhor. Veio o dilúvio, agora vem a lei, não é? O dilúvio veio lá nos anos 1500, quer dizer, aí depois, lá nos anos 2000, veio Abraão, homem da fé. Mas veja que quando lá em Hebreus fala do Melquisedeque, que era o sumo sacerdote, representava Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus falou assim para os fariseus, falou, eu estava lá com o vosso pai Abraão. O que mais? Há 1500 anos atrás? Eu estava lá. Glória a Jesus. Agora na lei, quando foi tirar o povo lá do Egito, irmão, ele estava lá no Monte Sinai. Não, mas lá era o pai. Mas quem era a rocha que estava no meio do deserto plantada, que quando tiveram sede disse, Moisés, nós tem sede. Era a rocha. Glória a Jesus. Ele estava em tudo, ele está em tudo. Mas agora, querido, depois de tudo isto, ele veio em carne e osso. Carne e osso. E andou como homem, viveu como homem. A mãe ia só observando aquilo e falava assim, aquele anjo falou comigo, era o anjo Gabriel, ele falou comigo, era mocinha, e eu tive esse filho aí, e falou que era o Salvador do mundo. Eu vejo nele as promessas aí, mas tem hora que uns falam uma coisa, outros falam outra. Imagina a fé de Maria, como ficava com aquele filho, como que ela olhava tudo isso, como que ela convivia com tudo isso. O que será que aquela mãe ouvia? Glória a Jesus. Às vezes você ouve qualquer coisinha e já, eu não mereço isso. Olha aí o que estão falando de mim. Será que Maria recebia elogios? Se os próprios irmãos de Jesus falavam assim, oi, o povo está indo lá também, vai lá você também, quem quer ser aí bom tem que se apresentar. Você vai ficar aqui trancado? Calma, não é chegada a minha hora. Glória a Jesus. E desceram para a festa que ia ter, né, irmãos, para as bodas, um casamento. As festas eram regado a vinho, irmão. E se acabasse o vinho, acabou a festa. O vinho era a alegria da festa. E as festas eram dias, eram duradouros, não é, irmão? E veja que aqui diz, ao terceiro dia, fizeram-nos umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, não é? Quer dizer, terceiro dia, o que simboliza o terceiro dia para nós, irmãos? A mudança, glória a Jesus, do sacrifício para a vida. Um dia estava, irmãos, no Getsemane, em Israel, minha esposa estava junto, e nós orando, e fizemos uma oração ali, no horto, no Getsemane, os irmãos já estiveram lá, e quando nós estávamos orando, o Senhor trouxe assim,
de mim, dentro de mim. Eu falei: Senhor, eu vejo sempre que neste lugar, leio na palavra que neste lugar, porque ali não teve aterros, nada, irmão. E neste horto o Senhor orou, e o suor teu transformou em sangue. E nós estávamos orando, todos elas, minha esposa estava também, e um ancião de São Paulo, eu chamei ele para fazer a oração. E ele orando, e eu pensando: Senhor, me traz isso aqui, o que é? Transformar o suor em sangue. E de repente, irmão, mas senti uma coisa que me fez eu ficar pequenininho. Fez assim: meu servo, você ainda não entendeu? Suor é sacrifício, é a lei. Glória a Jesus. E aqueles que querem fazer sacrifício para ganhar a vida eterna, e pensa que com sacrifício se faz alguma coisa. Ali era a transformação do suor em sangue, do sacrifício em graça. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, era o terceiro dia. E vocês lembram que o terceiro dia foi que o Senhor Jesus fez a transformação, que a lei estava terminando o seu vinho. Não tinha mais alegria, não tinha mais o que fazer. Então diz aqui, irmão, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para estar na festa. Bem-aventurada é a festa que o Senhor Jesus é convidado. Tem gente que já não cabe mais o Senhor na tua casa, não cabe na tua festa, não cabe na tua viagem, só cabe a hora que te dói a barriga, a hora que te dá uma dor no pé. Aí: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor te diz: me convida um pouquinho mais para a tua vida, me chama para os teus encontros, me chama para as tuas viagens, me chama quando estiver tudo bem. Me chama na passagem do ano, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco. Me chama antes. Glória a Jesus. Por que chamaram Jesus? Porque já tinha alguém que olhava e dizia assim: ele é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Mas a mãe dele já está aí, ela representava, ela era representante ali, porque veja que ela que deu ordem para os serventes, ela tinha uma representatividade, mas convidaram o filho também. Glória a Jesus. Irmão, nunca preguei desse jeito. Tem gente que convida a mãe, mas não convida o filho. Tem gente que faz culto para a mãe, mas não faz para o filho. Tem gente que faz Santa Maria, mãe de Deus, mas não faz para o filho. Bendito é o nome do Senhor. Ela era mãe de Jesus homem. Ela era mãe de Jesus homem, mas ela observava o que o Senhor tinha falado com ela, porque vivia, irmãos, foi uma agraciada de Deus, não é? Maria. Então ela olhando, e de repente ela viu que no meio da festa lá, que eram vários dias, e chegou Jesus na festa com os discípulos. Por certo, alguém falou: ai, ele aí já veio aí se mostrar, já veio aí fazer, porque crítico é o que mais tem. Não se importe com críticos na tua vida, se importe com o que Deus acha da tua vida. Glória a Jesus. Mas Maria, por certo, ficou conferindo, e ela foi vendo lá a festa, e aquela multidão chegando, e tira o vinho para a festa, e o vinho foi acabando, e o vinho já foi terminando, e o Senhor Jesus ali. Será que ele sabia que o vinho estava terminando? Será que ele sabe o que está acontecendo na tua vida? Será que ele sabe o que acontece na nossa existência? Glória a Jesus. Quando acaba o vinho, acaba a festa. Quando acaba o vinho, acaba a alegria. Quando acaba Cristo em nós, acaba a alegria. Bendito é o nome do Senhor. Mas se você convidar Ele para a tua festa espiritual, Ele nunca nega. Ainda Deus deu esses dias aqui. Quando nós queremos, o Senhor diz: eu quero. Bendito é o nome do Senhor. Então ele chegou ali, e daí a pouco começou: me dá mais vinho aí, eu quero mais vinho para a festa. Não tem vinho, não tem vinho? Olha, mas e a festa?
Sem vinho não tem, me dá mais, não tem vinho. Aí um começou, acabou o vinho, acabou a festa. Meu Deus, que vergonha. E o dono da festa não tinha onde buscar. Não é, irmão? Não era igual hoje, que vai no mercado, não, e agora? Acabou, meu Deus, vocês não se projetaram, vocês não pensaram, pensamos, mas acabou tudo, não tem como buscar, não tem o que fazer. Glória a Jesus, aquele vinho representava a própria lei, que já não estava mais dando alegria, não trazia condições de salvação, era tristeza, acabou a alegria, acabou o ensinamento, acabou tudo, ninguém mais conseguia cumprir a lei, porque nem o sacerdócio não conseguia mais cumprir a lei. Bendito é o nome do Senhor, e o Senhor ali esperando. O Senhor nunca é invasivo. Senhor não é invasivo. Glória a Jesus. Por isso que alguém diz, mas eu não preciso nem orar, Deus já me conhece. Mas Ele gosta de ouvir você orar. Ele gosta de te ouvir na madrugada. Ele gosta de te ouvir quando você está no passeio e fala, Senhor, que situação difícil se levantou. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Então faltou o vinho, e a mãe de Jesus, veja se ela tinha alguma influência, ela estava ali representando, querido, é por isso que é importante compreender a palavra, porque ela estava representando o próprio vinho que estava terminando, porque ainda que ela era mãe de Jesus, homem, ela não tinha poder para transformar a água em vinho, ninguém tinha. Irmãos, estou pregando isso aqui, Deus sabe como. Mas se tiver alguém que dá glória para Maria, para Paulo, para João, para Pedro, o Senhor te diz, arranca a glória dele tudo e dá para mim que eu te abençoo. Maria morreu, está aguardando. Paulo morreu, está aguardando. João morreu, está aguardando. Daniel morreu, está aguardando. Cristo morreu, ressuscitou e está lá vivo. Glória a Jesus. Ela podia fazer alguma coisa, mas ela não tinha mais o que fazer, a não ser o que todos poderiam fazer. Ela veio e deu o aviso, não tem vinho. Quer dizer, não tem festa, não tem alegria, não tem salvação, não tem festa de casamento. Casamento é a igreja com Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Sem Cristo, Ele é o esposo, não é? Não teria o casamento. Então, faltando o vinho, ela veio. E aí ela foi nele. Ela dizia assim, ainda que ninguém sabe quem ele é, mas eu sei. E bem-aventurado quem está aqui, que tem o mesmo Espírito que estava em Maria. Ele diz, ainda que ninguém saiba, ainda que o mundo duvide, eu bem sei em quem eu tenho crido. E Deus pergunta, vocês creem mesmo? Vocês sabem em quem vocês creram? Ou você fala da boca para fora? Quando alguém te aperta, quando a prova te aperta, quando a tristeza te aperta, quando alguém fala, você tem coragem de gritar para o universo e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, estou pregando e sentindo aqui, receba esta força. Para saber em quem você creu, não ter dúvidas, não ter dúvidas. O Senhor estava na festa, ela falou, eu podia falar para o servente, eu podia falar para o mestre sala, eu podia falar para o dono da festa, mas eu já sei onde eu vou, mas é meu filho, eu sou mãe, mas eu sei o que está em mim, sei o que está nele. Jesus, vem cá meu filho. Fala, mamãe. Imagina essa conversa, irmãos. Meu filho, acabou o vinho. Verdade? Você não se apavora? Eu não. Vocês se apavoram. Ele não apavora. E ele falou para ela, olha isso aqui. Olha isso. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha isso, irmão. Será que ele estava conversando com a mãe mesmo? Será que Jesus era mal criado? Será que ele respondia assim na condição de filho? Ele estava conversando na condição de graça e de lei.
dizendo assim: acaba o teu vinho. Chega a condição de você dizer: eu não tenho nada, não tenho como ter festa, não tenho como fazer nada. Aí eu entro em cena. Bendito é o nome do Senhor, porque quando Cristo chega, Ele chega para resolver. E tem gente que chegou aqui no fundo do poço, e tu disseste: Senhor, só Deus agora, já fiz o que eu podia. O Senhor te diz: glória a Jesus. Quando o Senhor chega, Ele chega para resolver. Então, Ele falou... Ele não falou isto, irmão, de filho para mãe. Ele falou da graça com a lei e querendo dizer: eu não tenho nada com você, nem com o teu vinho. Bendito é o nome do Senhor. Nem com o teu vinho. Essa festinha que vocês têm aqui é muito pobre para a festa que eu vou começar daqui a pouquinho no terceiro dia. Glória a Jesus. As tuas festas, o que você acha que você pode, o que eu posso fazer, porque eu sou isso, eu sou aquilo. O ser humano tem o costume de se engrandecer, achar que é muito mais, porque ganha um pouquinho a mais, olha por cima, porque tem um grau de escolaridade a mais, olha por cima, porque tem um poderzinho a mais, olha o outro lá embaixo. Bem-aventurado quem diz: Senhor, eu não sou nada, mas tu é tudo, mas tu é o convidado de honra. Bendito é o nome do Senhor. Quando o Senhor falou com ela: não, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe compreendeu tudo, porque ela disse: eu concordo com você, ainda que você está me respondendo deste jeito, mas eu sei o que está em você e sei o que está em mim. Eu sei muito bem o que o anjo me falou lá. Glória a Jesus. Eu te conheço, Jesus. Por certo ela não falou: eu te conheço, meu filho, mas eu te conheço, Jesus. Eu sei de onde você veio. Sabe por quê? O dia que eu estava lá, mocinha ainda, o anjo chegou e falou que você não vinha da terra, que não ia ser vontade de carne, nem de sangue, nem de varão, mas você vinha do céu. Glória a Jesus. Será que você crê que a obra que Cristo fez em ti veio do céu? Ou você vive obra de homens? Bendito é o nome do Senhor. Então, queridos, quando ela falou, ela foi lá nos serventes, chamou ele. Quando ele falou isso com ela: não é chegada a minha hora. Ela podia falar: mas faz alguma coisa, como que nós vamos fazer? Vem cá, vocês, nós precisamos resolver. Não, ela falou: não, eu não resolvo. E ele eu sei que resolve. Chamou o servente e falou: vem cá, vocês todos, a festa, para a festa aí. Não tem mais festa? Não tem. Vocês estão tristes? Então, faz tudo o que ele vos disser. Glória a Jesus. Dá para você fazer o que Cristo te diz? Dá para você andar nos caminhos dele, dá para você ouvir a palavra, dá para você ficar atento aos ensinamentos. Tem gente que já está com comichão no ouvido, ensinamento não serve mais, Deus já é ultrapassado, a palavra já está ultrapassada, porque você está vendo alguma festinha ainda, mas daqui a pouco está acabando o vinho do mundo, porque o vinho do mundo ele vai acabar, ele vai zerar, vai chegar momentos que o homem vai chorar por um pedacinho de pão. Não esperava isso aqui, irmão. Por isso no começo desta palavra o Senhor ainda deu, querido, os acontecimentos mundiais. Não é para nós ter medo, não é para nós sair daqui com medo, porque quem tem Cristo não tem medo. A vida não termina ali, ela segue. Bendito é o nome do Senhor. Tem medo quem tem medo da morte, quem tem medo do fim da vida, quem tem medo e tem projetos terrenais. Mas eu não vou conseguir esse projeto meu, eu tinha projeto para ser isso, para ser aquilo, para formar meu filho, para fazer isto. Eu tenho projeto que o Senhor venha hoje e me leve. Glória a Jesus. Será que é isto que está no nosso coração? Ou será que nós estamos vivendo uma graça fantasiosa? Irmãos, ajuda a pregar isso aqui que Deus está dando.
Bendito é o nome do Senhor. Quantos estão com uma graça fantasiosa? Ele quer sarar, ele quer estar bem, ele quer que Deus dá casa, ele quer que Deus... Não, que o ano vai para 2100 aí, e que vai para 2200, Senhor. Deixa eu ficar bem velhinho, deixa eu ficar, que eu fique nada. Eu quero ser... Senhor da glória, eu quero viver a vida eterna. Se for amanhã, glória a Deus. Se for esta noite, glória a Deus. Mas agora o Senhor passa em toda esta congregação perguntando: se acabar o vinho agora, xalá, você entregou a tua vida a Cristo? Você entregou para Ele? Você está na comunhão com Ele? Porque Ele falou assim: não é chegada a minha hora. Quando a mãe falou assim, chamou todos e falou: ó, faz tudo quanto, não falou faz alguma coisa. Ouça aí, vê o que Ele vai falar, vamos ver se dá certo. Faz tudo quanto Ele vos disser, querendo dizer: eu já lavei as mãos, eu não tenho poder, eu não salvo, eu não faço nada, eu sou apenas a mãe de Jesus, homem, mas quem é o Deus que está nele? É Ele. Bendito é o nome do Senhor. Quando ela falou isto, irmão, estava lá 6 talhas de pedra, olha isso aqui, talhas de pedra, não é? E Deus tinha escrito a lei também nas tábuas de pedra, e eles viviam na pedra. Mas ali, irmãos, era para eles lavarem as mãos. O vinho vinha de outro lugar para a festa deles. Ali era para eles lavarem as mãos. Ali era o lugar da purificação. Só que eles purificavam a carne. Irmãos, bendito é o Senhor. Então, Deus é presente do que digo. O Senhor trouxe a palavra aqui que estava em comunhão. Mas, querido, eles se santificavam a carne. Eles não comiam sem lavar as mãos várias vezes. E deve lavar mesmo, higiene deve ter. Mas eles faziam aquilo como religião, que Deus estivesse se agradando, porque eles passavam perfume, passavam unguento, se lavavam várias vezes, não se assentava com gentios, porque os gentios não lavavam as mãos, e eles lavavam até os pés das camas, lavavam tudo, tinha que ser tudo purificado para agradar a Deus. E Deus pegou as talhas de pedra deles, simbolizando a talha de coração de pedra. Bendito é o Senhor. Ele falou assim: põe a água aí dentro. Bendito é o nome do Senhor. Aqui é para pôr água mesmo, mas não tem nada a ver, Senhor. A água aqui eles vão lavar a mão, eles vão se purificar, mas não vai ter vinho. Calma, põe a água aí. A água não é para purificar a mão, o que está por fora, é para purificar o que está dentro. A hora que você tirar essa água, que eu vou transformar ela. Ô mulher, se você soubesse quem fala contigo, eu faria uma fonte d'água dentro de você, que te faria saltar desta vida para a vida eterna. Glória a Jesus. Era o Senhor transformando, irmãos, uma transformação do coração de pedra. Olha aqui o sacrifício e a graça. Aquilo que era água para lavar o exterior, começaram a tirar ali. Já era simbolizando a graça. Porque quando alguém foi tirar, falou: mas espera um pouquinho, não foi água que você pôs aí? Foi, mas não vai pôr um pouquinho de anilina, alguma coisinha pelo menos para dar cor, Senhor, de vinho, para fazer de conta que tem festa. A minha festa não é falsa, a minha festa não é mentirosa, a minha festa é pura. Bendito é o nome do Senhor. Tem gente que quer misturar um pouquinho, ajudar o Senhor na obra. Ele quer misturar um pouquinho de uma cor de vinho, fazer uma corzinha lá. Vamos fazer um vinho melhor que do Senhor aí, acho que vai ficar meio fraquinho. Senhor, a festa é vinho, não é com água. Vai, tira aí. Fazei tudo que Ele vos disser. Por certo, os serventes olhavam para Maria e falavam: e aí, Maria, vai ficar assim? Ele falando para nós pôr água aqui. Nós já estamos acostumados com água, mas aqui é para lavar as mãos. Não, vai, tira isso aí. O que era para lavar por fora, vai lavar por dentro. Bendito é o nome do Senhor. Era a transformação da lei na graça. Bendito é o nome do Senhor. Enche d'água, encheram, pode pôr até em cima. A obra não é com miséria, é sem miséria. Ouça o que Deus está dando aqui, hein? Queridos,
Se nós buscarmos a Deus com sinceridade, irmãos, afasta do mal e da aparência do mal. Busca a Deus com sinceridade. Ouça o conselho que Deus está dando desta palavra. Tem gente servindo a Deus pela metade, rancoroso, meio triste com Deus, meio triste com um, meio triste com outro. Para, deixa o mal e a aparência do mal, se limpa, porque o Senhor agora está pedindo agora para a igreja, os serventes já estão aqui, Ele está tirando agora desta água pura aqui, que vai entrar aí dentro, vai infiltrar dentro de você, e o vinho velho que acabou, o homem quando mandou lá para o mestre Sala para provar, que ele tinha o paladar afinado, ele sabia o sabor, pensava que sabia. O homem pensa que sabe, ele acha que ele tem um diploma, ele sabe tudo, ele acha que ele tem um diploma, ele é pastor, ele tem um diploma, ele tem o dom de Deus não se compra com dinheiro e com diploma, o dom de Deus é o dom do Espírito Santo no coração do homem e da mulher. Glória a Jesus. E quando, irmão, o mestre Sala provou, nunca tomei um vinho desse, mas já está no fim da festa. No fim da festa, chamou o dono da festa, vem cá, o dono do casamento, vem cá. Todo, não é algum, hein? Todo, eu sou mestre Sala, eu estou acostumado com a vida, conheço a vida. Todo homem, quando faz a festa, ele põe o vinho bom primeiro, porque faz a fama, faz o nome. No começo é bonzinho, é certinho, faz tudo certo, depois vai relaxando. Bendito é o nome do Senhor. Isto é o ser humano, e Deus deu de dizer hoje aqui que a humanidade está na enxurrada. Começa prometendo e termina desse jeito. É política, é homem, é ser humano, é deste jeito. Começa o vinho bom, quando promete é a coisa mais linda do mundo. Até os casamentos hoje, quantos casamentos, se não é o Senhor entrar na festa e dizer eu vou mudar. Bendito é o nome de hoje, está diferente a palavra, não é? Mas olha isto, querido, o mestre Sala falou assim, todo homem, ele põe o vinho ruim primeiro, o bom primeiro, então o povo fala, que festa boa, aí vai enchendo a cara, vai ficando meio já balançado, depois não sabe mais o que é bom, o que é ruim, perde a consciência, tanto faz ser santo como ser profano, não sabe mais o que é certo, o que é errado. Isto é obra que é do homem, que não é de Cristo. O vinho do mundo te leva para a sarjeta, o vinho de Cristo te arranca da sarjeta. Bendito é o nome do Senhor. Quando o mestre Sala experimentou, falou, agora você deixou bom vinho para o final da festa. Que vinho era este? Era a graça de Jesus Cristo. Era a graça, o bom vinho. Olha o bom vinho sendo servido aqui. E o Senhor hoje pergunta, como está o teu paladar? Como está o teu paladar espiritual? Você acha melhor este vinho ou tem alguns outros vinhos? Porque hoje tem muitos vinhos, não é? Tem muitas vinhas, tem muitas uvas. Como está o teu paladar? Você está misturando o paladar? Já? Você não consegue mais discernir o que é e o que não é? Teu paladar já não está mais aguçado? Será que o vinho não está acabando? Glória a Jesus. Bem-aventurado quem ainda sente o paladar de Cristo, numa oração, numa visita, num momento de comunhão. Estava no hotel, um irmão que sempre me leva, irmão, sempre viajo com ele, um irmão firme e tudo, mas quando ele chegou, irmão, foi me pegar, que nós íamos com uma ordenação, e ele chegou, desceu, abriu a porta, meio sério, eu saudei também, entrei. Quando ele foi entrar, eu senti que ele chorava assim, começou a chorar,
e não conseguia parar. Entrou na caminhonete e falou: que alegria! Que foi, irmão Lamino? Irmão, eu estou desde casa, orei para sair de casa, uma alegria que eu não aguento, me dá vontade de gritar. Irmão Daniel, sinto Cristo aqui. Igreja, em nome do Senhor Jesus, sinta o Senhor agora enchendo o teu vaso deste vinho, transformando o que precisa transformar aí dentro, arrancando qualquer tristeza, qualquer angústia, mas te fazendo tomar prazer no paladar do bom vinho que é Cristo. Tomar prazer na graça, tomar prazer em amar, em perdoar, em ajudar, em congregar, em tocar, em visitar, em pregar, em dar coleta, em testemunhar. Tudo que for para Cristo eu faço de bom grado. Hoje o Senhor passa aqui, irmãos, a começar do que prega. Eu preciso de um bocado deste vinho. Vocês precisam, ministério, deste bocado santo. Hoje não é uma santa ceia aqui carnal que está a mesa posta, mas a mesa está aqui posta. Quem precisa agora se ajoelha, não fisicamente, mas em espírito. Comece a tomar deste vinho espiritual. Não estou pregando emoção, mas estou agora participando desta mesa. Coma deste pão, beba deste cálice e haja vida em ti, e vida com abundância, pois até a morte que te rodeia, te diz o Senhor, ela está nas minhas mãos. E o que for vinho velho, Deus me dá de pregar aqui. Pega a tua vasilha agora aí, igreja, vira ela. O que for vinho velho, joga fora. Esvazia teu cântaro. Irmãos, eu sinto aqui o Senhor virando muita gente aqui. Esvazia o teu cântaro, porque ainda nesta madrugada a minha comitiva espiritual estará passando na tua casa. Estou trazendo vinho novo, estou trazendo graça, estou trazendo coisa nova. 2024 está terminando. Tem crente dizendo, meu Deus, a coisa vai ficar difícil para quem está com vinho velho, mas quem está olhando o vinho novo vai dizer, faz tudo o que ele te mandar, deixa com ele. Dá para você dizer agora, deixa com ele. Mas eu vim buscar palavra nisso. Deixa com ele. Eu preciso disso. Deixa com ele. Xalá. Santo nome do Senhor. Sinta este vinho novo agora. Vai tomando o paladar dele. Ô mestre Sala, vai tomando um pouquinho deste vinho. Vai dizendo, Senhor, como é bom, o fim das coisas está melhor do que o começo. E o Senhor te diz, sempre será assim na vida daqueles que me amam. O fim das coisas serão melhor do que o começo. Glória a Jesus. Não tenha medo de nada. Viva seguro em Cristo, porque não existe espaço que Cristo não tem o domínio. Dá para entender isso? Mas pode ser ali, pode. Não existe espaço que não é Cristo que domina. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Não esperava nem pregar isso. Mas nem a terra, porque o adversário falou assim, falou para Cristo, tá vendo este mundo, levou ele no lugar alto, tudo isso aqui é meu, tudo é mentiroso. Ele não tem nada, porque nem a terra é dele, a terra está reservada para fogo e ele queima junto. Tudo é de Deus, tudo está no poder, nem o inferno é dele. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Cristo foi lá no inferno e falou, me dá a chave aqui, mas é minha, é tua nada, você não tem nada, está aqui, é me dado todo o poder no céu, na terra, a chave do inferno, a chave da morte, tudo, mas a morte, nem a morte, a chave está aqui comigo. Não tenha medo, se Cristo está em ti,
toma do vinho dele. Santo é o nome do Senhor. Senta na mesa aqui, senta na mesa da tua casa, senta na mesa da madrugada, senta nas mesas que você sentar. Se Cristo estiver lá, o bom vinho está contigo. Deus seja louvado.